Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24 a 27. À medida que você for achando, vou pedir para você se colocar de pé. Inclusive, antes de lermos o texto, queria apresentar para vocês aqui, a cada semana eu vou indicar para a igreja um livro sobre o tema que a gente vai trabalhar no domingo específico. E o primeiro livro que eu gostaria de indicar para os irmãos é este livrinho aqui, chamado O que é uma Família, de Edith Schaeffer, editora Monergismo. Nesse livro aqui, Edith Schaeffer, que é a esposa aí de Francis Schaeffer, um importante teólogo aí do século XX, um cristão que falou muito à cultura. A esposa dele escreveu um livro sobre família, algumas reflexões para a gente pensar um pouco sobre família a partir das escrituras. Então, você que deseja ler mais sobre esse tema e ter reflexões sobre esse assunto, O que é uma Família, de Edith Schaeffer, da editora Monergismo. Você pode adquirir aí nas melhores livrarias digitais e aonde mais se vendem livros, bons livros cristãos, tá bom? Então fica a recomendação dessa semana. Então vamos ao texto bíblico, Mateus capítulo 7, do verso 24 ao verso 27. Leia a palavra do Senhor com bastante fé, com bastante atenção nesse momento. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transbordam os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Curva a sua cabeça, vamos em oração ao Senhor mais uma vez. Espírito Santo de Deus, pedimos a tua direção e a tua instrução a nós nessa noite. Guia-nos, guia a tua igreja, ajuda-nos a ouvirmos a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e os seus filhos comuns. A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e os seus filhos comuns. Quem disse isso foi o romancista, escritor, influente pensador no século XX, chamado Chesterton. Ele está propondo para nós uma visão de família que caiu um pouco em desuso, sobre pessoas comuns, vivendo a vida comum e experimentando o extraordinário dentro do ordinário. Mas a pergunta que a gente se faz nessa noite é: como viver o ordinário na era do espetáculo? Na era em que nós somos tão estimulados a vivermos o extraordinário. Na era em que nós somos tão expostos a famílias que são extraordinárias, a esposas que são extraordinárias, que cuidam das suas casas, cuidam dos seus filhos são educados, cada um deles já aprendeu a ler, já fazem tudo direitinho, com maridos bem-sucedidos, com um lar organizado, e a gente olha para isso, para famílias extraordinárias que fazem tantas coisas. A gente olha para as famílias dos famosos, a gente olha para aquilo que a gente enxerga na televisão e parece que a nossa família tão comum não se adequa mais a esse tempo e aquilo que é proposto para nós. Na era da performance, na era da comparação, parece que o comum não é tão suficiente para nós.
Parece que esquecemos que, de fato, experimentar o ordinário é um grande milagre de Deus. Vermos um homem comum, com sua esposa comum e os seus filhos comuns, é uma das formas através das quais nós podemos experimentar de modo mais palpável a graça de Deus, o poder de Deus e o amor de Deus. Sim, no meio da sua família, meu irmão, no meio da sua casa bagunçada, no meio da sua rotina que nunca consegue você nunca consegue bater a sua rotina da semana, no meio da confusão e do caos, de famílias que não conseguem dormir direito com filhos pequenos, de preocupações que a gente tem com o dia de amanhã, com a conta que está vencendo, com os filhos que já são maiores e a gente fica preocupado e não sabe se eles vão voltar bem para casa. No meio de tudo isso, Deus também está agindo. No meio de situações tão comuns, Deus também está agindo. Mas nós estamos muito ocupados, olhando e sendo influenciados por modelos de família estranhos ao que Deus pretendia que as nossas famílias fossem. Nos esquecemos em nossa era como edificar as nossas famílias. E passamos a recorrer a outras fontes para nos instruir. E o que aconteceu? Ficamos perdidos no processo. Já não conseguimos mais retornar. Achamos, muitas das vezes, influenciado pelos influenciadores, por aqueles que emitem opiniões políticas, que o modelo de família bíblica fracassou. Ele não cabe mais na nossa sociedade. É ultrapassado, é retrógrado, é opressor. Não funciona mais na nossa sociedade moderna. Ouvimos que a família, o casamento são uma instituição falida e fracassada. E passamos a acreditar nessa mentira. Mas o que aconteceu de fato, meus irmãos, não é que o modelo bíblico se mostrou ultrapassado, não. Muito pelo contrário, ele não se mostrou insuficiente. Nós é que abandonamos a instrução bíblica. E como eu já disse, nos encontramos perdidos. Muitas das vezes até achando que estamos fazendo aquilo que a Bíblia diz, mas passando longe. Acreditando que o modelo de família tradicional proposto pela sociedade é o modelo de família bíblico, e não necessariamente. Muitas famílias não sabem mais por que elas existem. Não sabem mais para onde estão indo. Não sabem mais o que fazer. Maridos e mulheres, pais e mães, filhos completamente perdidos e sem direção. E como vocês sabem, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Infelizmente, essa é a direção que muitas famílias têm tomado. Sem rumo, sem direção, escolhem o caminho que parece funcionar melhor, o caminho que parece mais agradável, o caminho que parece mais fácil, o caminho que parece mais convidativo. E muitos estão edificando a sua casa sobre um alicerce, sobre um fundamento frágil, sobre um fundamento que não se sustenta. Por isso, meus irmãos, se nós desejamos encontrar um caminho melhor, se nós desejamos encontrar um fundamento melhor sobre o qual construir as nossas famílias, o que nós precisamos fazer é retornar às velhas verdades que o mundo julga ultrapassado. Precisamos voltar para aquele que criou a família, para aquele que ama as famílias e para aquele que nos dá as instruções e as direções corretas. Precisamos abandonar as falsas fontes de sabedoria. Precisamos abandonar os alicerces frágeis e fracos. E precisamos nos voltar para um fundamento firme e capaz de suportar o peso de uma das coisas mais gloriosas que existem. De uma das coisas mais ordinárias e comuns que existem, como a sua família, como a minha família. Mas que ao mesmo tempo é uma das realidades mais extraordinárias. E onde experimentamos a presença de Deus no meio do ordinário, no meio da bagunça, no meio
da desordem, mas Deus está ali. E o texto que nós lemos nessa noite é uma passagem bastante conhecida, na qual Jesus, ele apresenta dois fundamentos sobre o qual nós podemos construir algo. É claro que aqui Jesus ele está finalizando o Sermão do Monte. E ele está fazendo uma aplicação muito clara de todo o ensino que começa lá no capítulo 5, do discurso que ele apresentou para os seus discípulos. Um discurso que ele diz, se você não colocar em prática o que está sendo colocado aqui, você vai ser como um construtor tolo, que constrói a sua casa sobre um alicerce, sobre um fundamento que não é capaz de sustentá-lo diante da adversidade. E é claro que, obviamente, nós podemos estender o que Jesus está falando aqui para tudo aquilo que Jesus ensina na palavra de Deus, não somente no Sermão do Monte, mas para tudo aquilo que é registrado para nós por meio dos apóstolos e profetas no Antigo e Novo Testamento. A palavra de Deus. O que, por consequência, inclui também, numa aplicação mais específica, aquilo que Deus nos ensina sobre família. Se nós desejamos construir a nossa casa, o nosso lar, sobre um fundamento sólido, nós precisamos recorrer para aquilo que Cristo nos ensina. Mas não somente saber o que Jesus nos ensina, não é isso que Jesus nos diz, vocês precisam saber, vocês precisam conhecer. Não, ele diz que só isso não é suficiente. É preciso praticar. E talvez, meus irmãos, muitas das coisas que a Bíblia fala sobre família, nós conhecemos bem. O que muitas das vezes nos falta é praticarmos o que a Bíblia nos ensina sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre como edificar os nossos lares, como desenvolvermos relacionamentos bíblicos e saudáveis entre a nossa família. Então a resposta é que se nós desejamos construir os nossos lares sobre um firme fundamento, sobre um alicerce sólido o suficiente para que as nossas famílias sejam edificadas, para que elas permaneçam firmes quando a tempestade vier, quando o vento vier, quando a chuva vier, quando os rios transbordarem. Porque essas coisas acontecerão, meus irmãos. A questão não é se elas vão acontecer. É que uma hora as tempestades vão chegar. Uma hora o vento vai bater. Quando você menos espera. Quem não foi pego de surpresa aí com a ventania essa semana? Que deu no Rio de Janeiro quase todo? Quem estava esperando aquela ventania? Não sei se vocês viram. Inclusive tiveram 2 pessoas que morreram lá em Santa Teresa, né? Um muro caiu em cima deles. Faleceram por causa de um vento forte que bateu. Em algum momento, meus irmãos, a chuva vai vir, a tempestade vai vir, os rios vão transbordar. E será que a nossa casa estará sobre um alicerce firme o suficiente para que ela consiga resistir? Olha ali a imagem que a gente tem da nossa série de sermões que a gente criou. Reflete justamente isso. As tempestades, o mundo, o caos dessa vida, uma hora vai bater na nossa porta. E a pergunta é, a nossa casa está alicerçada aonde? Sobre a areia ou sobre a rocha? Se desejamos que ela esteja alicerçada sobre a rocha, o que precisamos fazer é ouvir as palavras de Cristo. É ouvir aquilo que Deus tem para nos ensinar sobre família. É olharmos com atenção, mas não somente olharmos, colocarmos em prática. Mas como eu falei, muitas das vezes temos recorrido a fontes falsas de sabedoria, que têm promovido um alicerce frágil, um fundamento frágil sobre o qual podemos construir. E quais são 3 das principais fontes de falsa sabedoria a qual nós recorremos para edificarmos as nossas famílias? E muitas das vezes recorremos a elas sem nem percebermos. Muitas das vezes podemos recorrer a essas fontes sem nem nos darmos conta que estamos indo para elas e bebendo delas e tentando edificar a nossa casa com base nessa sabedoria. A primeira dessas fontes é a mais próxima de nós. E a que muitas das vezes não percebemos.
que é o nosso próprio coração. A nossa própria visão do que é uma família, do que é um casamento, do que devemos encontrar lá, do que devemos buscar, para que o casamento existe, o que eu espero de um casamento, o que eu espero da minha família, o que eu espero do meu cônjuge, o que eu espero dos meus filhos, o que eu espero dos meus pais. Recorremos aos nossos próprios desejos, aos nossos próprios objetivos. Afinal de contas, é isso que nós somos estimulados o tempo todo na nossa sociedade, não é? Siga o seu coração, faça do seu jeito. Inclusive, um dos maiores hinos a essa autonomia e uma ode ao eu fiz do meu jeito é uma canção clássica de Frank Sinatra. Não sei se você já ouviu essa canção, onde ele exalta que ele está chegando no fim da vida, mas ele se orgulha de dizer, mas eu vivi do meu jeito. Eu fiz o meu próprio caminho, eu tomei as minhas escolhas, ninguém governou sobre mim, eu tomei as rédeas da minha vida, eu fiz do meu jeito. E tem pouca coisa pela qual eu me arrependo. Dessas poucas coisas, não vale a pena contá-las. E será que muitos de nós não estamos vivendo a nossa vida, vivendo a nossa família dessa forma? Eu quero fazer do meu jeito é melhor, da minha forma é melhor, como eu imagino, o que eu quero, o que eu busco, o que eu anseio. Acreditamos em mentiras que o nosso coração nos conta. Sua família deve te fazer feliz. O seu casamento tem por objetivo tornar você feliz, o seu cônjuge, os seus filhos existem para fazer com que você seja uma pessoa feliz, plena, realizada. E qualquer coisa que te impeça de ser feliz, seja o seu casamento, seja a sua família, não pode ficar no seu caminho. Nós aprendemos, o nosso coração nos ensina a vivermos dessa forma. Mas, queridos, será que o nosso coração é uma fonte confiável de instrução e de sabedoria? Será que, entregues a nós mesmos, nós seremos capazes de construir algo que seja realmente durável? Algo que permaneça? Algo que aguente as tempestades e as aflições, as dificuldades da vida? O que a palavra nos ensina sobre o nosso coração? E ela nos ensina bastante coisa. Por exemplo, bem no início da Bíblia, Gênesis capítulo 6, nós temos uma declaração do Senhor após a queda. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Todo o desígnio do coração do ser humano, continuamente mal. E o coração do ser humano não mudou muito de lá para cá. Longe de Cristo, os desígnios do nosso coração são continuamente maus. Mais à frente, o profeta Jeremias, numa passagem bastante conhecida, também diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Enganoso é o coração, corrupto. Desesperadamente corrupto. O Senhor Jesus também nos ensina sobre o coração, Mateus 15, 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Do coração. Será que esse coração, continuamente mau, confuso, enganoso, corrupto, será que ele é realmente uma fonte confiável de sabedoria para edificarmos a nossa família? Será que os nossos próprios planos, os nossos próprios objetivos, as nossas próprias visões, os nossos próprios desejos deveriam nos guiar, ser uma fonte confiável para edificarmos o nosso lar? Segundo a Bíblia, se você for uma pessoa sábia, a resposta pode ser ler esses breves versículos. Poderia citar ainda vários outros. A resposta correta para essa pergunta é óbvio que não. O nosso coração não é confiável. Ele é enganoso. Nós desejamos coisas erradas. Desejamos coisas más. E até mesmo podemos desejar coisas boas, mas podemos desejar coisas boas da maneira errada. Na intensidade errada. Na ordem errada.
se baseamos as nossas famílias em algo dessa forma, o que poderíamos esperar? Se tentarmos construir as nossas famílias nos nossos próprios conceitos e ideias, o que experimentaremos? Senão confusão, engano, caos. É o que Tiago vai dizer. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Nós vemos muitas famílias, infelizmente, até mesmo dentro de igrejas, que refletem esse caos, esse conflito que há dentro de nós mesmos. E que nós colocamos ele para fora, nos nossos lares, na nossa casa. E o que vemos em algumas famílias não é nada diferente de conflitos, guerras, caos. Por quê? Porque estamos tentando edificar as nossas famílias com base no nosso próprio coração, na nossa própria sabedoria. E, de fato, o nosso coração não pode fornecer um alicerce sólido o suficiente para construirmos os nossos lares, porque o nosso coração é enganoso. Mas uma segunda fonte de falsa sabedoria, a qual nós podemos recorrer, e muitas das vezes sem percebermos também, são as nossas experiências de vida. As nossas próprias experiências. Exemplos dos casamentos e das famílias da qual nós viemos. Da experiência que nós tivemos de um lar confuso, de um lar disfuncional, e que nós acabamos levando para a nossa vida, acreditando que, às vezes, a realidade de um casamento que foi o casamento dos seus avós, o casamento dos seus pais, é assim que é um casamento de verdade. Todo casamento é assim, toda família é assim, toda família é confusão, em toda família os pais não se dão bem, em toda família os pais vão se separar e vão embora, os filhos não vão falar com os pais, os irmãos vão brigar uns com os outros, porque é assim que eu cresci, essa é a experiência que eu tive, isso é o que eu aprendi sobre família. Às vezes entramos em nossas próprias famílias com essas convicções, com essas verdades em nossos corações, acreditando que é assim que uma família é de verdade. Não há outro caminho. Foi assim com meu pai, foi assim com meu tio, foi assim com meu avô, foi assim com a minha tia, e vai ser assim comigo também. Porque todos os casamentos que eu experimentei fracassaram. Porque todos os casamentos que eu vi deram errado. Porque todos os casamentos que eu pude vivenciar falharam. E eu também falhei. Então achamos que a experiência que nós experimentamos, que a nossa vida, os exemplos, podem ditar como a realidade é. As nossas experiências, muitas das vezes com uma noção de família que parece um fracasso aos nossos olhos, não são definidoras da realidade e nem do agir de Deus. Porque se você já leu a Bíblia com atenção, você vai perceber que parece ser justamente nas famílias que aparentemente fracassam que Deus gosta de agir de modo especial. Então não é a nossa experiência que define e que pode instruir os nossos corações para aquilo que nós vamos edificar. Não é porque foi assim com seu bisavô, com seu avô, com seus pais, que necessariamente a sua família vai ser construída dessa mesma forma. Nós podemos e devemos olhar para um fundamento mais claro, mais firme. As experiências que nós vivemos, elas não definem a realidade daquilo que podemos experimentar em Cristo. Cremos num Deus que transforma histórias. Cremos num Deus que age no meio do caos. Cremos num Deus que transforma histórias fracassadas e traz graça. Então, não, meus irmãos, não devemos olhar para as experiências, sejam as experiências pessoais que nós tivemos, ou as experiências de pessoas ao nosso redor, familiares, amigos. Não devemos ser pautados por isso. E muitas das vezes, na nossa própria experiência,
Enfrentamos familiares amargurados, que vão virar para você e vão te dizer que vai acontecer a mesma coisa com você. Que vão dizer para você, para meninas, não confie em nenhum homem presta. Que vão dizer para os homens, olha, não se dedica a uma mulher só não, isso não é viver a vida. Se entrega a outras mulheres. Tenha mais de uma família, porque senão você vai estar perdendo tempo. Que vão dizer para você, olha, se começou a brigar demais, separa. Para que continuar com esse problema? Para que continuar? Para que insistir? Seja feliz. Eu tomei essa decisão. Vai fazer bem para vocês também. E deixamos, muitas das vezes, que as nossas experiências nos instruam em relação a como vamos viver a nossa família. Mas, mais uma vez, meus irmãos, as nossas experiências, as nossas vivências, sejam pessoais, sejam de pessoas próximas a nós, não nos oferecem sabedoria suficiente para construirmos os nossos lares. E em terceiro lugar, uma fonte de sabedoria falsa é a sabedoria desse mundo. Uma sabedoria que ignora a Deus. Uma sabedoria que ignora os propósitos de Deus. Uma sabedoria que tenta propor para nós modelos melhores e mais eficientes de família que ignoram completamente os propósitos de Deus. Para um lar, para um casamento, para uma criação de filhos. E o que nós temos visto com esses modelos propostos pela sociedade, pela sabedoria secular, pelas visões de mundo, pelas ideologias que simplesmente ignoram ao Senhor? Será que temos visto famílias mais fortes? Será que temos visto famílias mais sábias? Será que temos visto lares mais estruturados? Não, pelo contrário, meus irmãos. O que temos visto é mais caos, mais confusão, mais desordem. A sabedoria desse mundo vai nos dizer, existe um caminho melhor, existe uma forma melhor de se viver. Você não precisa ficar preso a essas ideias antigas, a esses ideais antigos, a essa visão antiga de um livro antigo, de uma visão de um povo antigo. Isso já está ultrapassado. Por quê? Casamento monogâmico? Não, viva um relacionamento aberto. Para quê? Não está dando certo? Vai viver uma aventura com outra pessoa. Depois você volta para sua esposa. Depois você volta para o seu marido. Experimenta, apimentem. E a gente vê, gente, esse tipo de sabedoria entrando dentro da igreja. Pasmem. Uma vez eu ouvi, num aconselhamento, uma pessoa aconselhando um casal que estava passando por umas crises de conflitos, e eu soube que o aconselhamento dessa pessoa foi assim, olha, já que vocês estão há um tempo sem desfrutarem da intimidade do casal, eu aconselho a vocês consumirem conteúdo adulto, para vocês apimentarem a relação de vocês, né, para vocês darem um tchan ali no relacionamento de vocês. Da onde vem isso? Da onde veio esse conselho? O que instruiu essa pessoa a falar assim, bota estrume no relacionamento de vocês que vai dar certo? Da onde veio isso? Veio de uma sabedoria que vai dizer assim, não, a pornografia não tem problema. É uma forma de você se descobrir, é uma forma de você conhecer o seu próprio corpo, é uma forma de trazer ali algo diferente para o casal. E nós temos visto, não só a palavra de Deus condenando isso, mas temos visto o quanto a pornografia tem destruído mentes, destruído famílias, relacionamentos. Não há sabedoria nisso, meus irmãos. Mas você vai ver pessoas recomendando isso. Você vai ver gente recomendando. Como temos artistas que vão agradecer, nossa, o meu terapeuta que recomendou que eu terminasse o meu casamento e agora eu sou mais feliz do que nunca. A sabedoria do mundo. Não está dando certo? Vai lá. Desiste. Não está dando certo? Joga fora. Descartáveis. Relacionamentos descartáveis. Eu me lembro de uma entrevista
de uma conversa entre 3 teólogos que eu admiro demais. O Piper, o Carson e o Keller, eles estão falando sobre casamento. E o Carson, ele diz uma anedota, uma história de um senhor da sua igreja, bem antigo, que ele vira para esse senhor, ele já era casado há muitos anos, e aí ele vira para ele e fala assim: rapaz, esse tempo todo, vocês nunca pensaram em divórcio? E o homem era bem turrão assim, ele olhou e falou assim: divórcio? Não, nunca. Assassinato já, divórcio nunca. E vem de uma geração onde a gente não abandonava as coisas. Quando as coisas se davam errado, a gente consertava. Mas nós vivemos na era do descartável. Os relacionamentos se tornaram descartáveis. Se tornou problema, se está dando problema, ao invés de a gente consertar, o que a gente faz? Joga fora. É a sabedoria desse mundo. Esse mundo nos instrui dessa forma. Olhamos para as famílias nas redes sociais, a vitrine que a gente tem. Os casamentos dos famosos. Até mesmo de cristãos, que vão colocar um modelo de família quase impossível de se viver, que nem mesmo eles vivem na realidade. E muitas das vezes comparamos as nossas famílias e falamos: não é assim, eu não consigo, não dá para viver dessa forma. Ou então passamos a desejar: nossa, por que o meu marido não é como o marido da fulana de tal? Por que a minha esposa não é como a fulana de tal? Por que o meu casamento não é igual àquele casamento daquele famoso, daquela famosa, daquela atriz, daquele ator, daquele influencer? E começamos a desejar o que esse mundo nos propõe. E precisamos tomar muito cuidado com aquilo que consumimos nas redes sociais. Precisamos tomar cuidado com quem ou com o que nós temos deixado que molde a nossa visão de família. De lá. Será, meus irmãos, que um mundo sem Deus pode nos indicar uma forma melhor de edificarmos os nossos lares? Será que um mundo que rejeita o Senhor poderia nos oferecer uma fonte confiável, um fundamento, um alicerce confiável para edificarmos os nossos lares? E a resposta é não. Claro que não. E se é assim, em que lugar nós podemos encontrar sabedoria? E um fundamento forte o suficiente para fazer com que as nossas casas suportem o dia mau, suportem a tempestade, suportem e permaneçam firmes, permaneçam sólidas, permaneçam em pé? E a resposta, meus irmãos, é uma só: somente em Jesus. Ele é a rocha, Ele é o fundamento. Somente se olharmos para Cristo e fundamentarmos as nossas famílias na cruz, é que nós seremos capazes de realmente experimentarmos a vontade de Deus para os nossos lares. E é muito interessante porque o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, passagem bastante conhecida, olha o que ele vai dizer: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme o quê? Conforme os padrões deste mundo. E será que nós não estamos vivendo as nossas famílias exatamente como os padrões deste mundo? Mas Paulo diz: não façam isso, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas famílias, não será nos amoldando aos padrões desse mundo, mas será quando deixarmos que Deus transforme a nossa mente pela palavra e vivenciarmos a realidade da palavra, da sabedoria que flui da palavra de Cristo para os nossos lares. Não quando vivermos de acordo com o padrão desse mundo, mas exatamente quando vivermos como padrão de Cristo. Não quando tomamos a forma desse mundo, mas quando tomamos a forma de Cristo. Lá está a sabedoria, lá está o caminho, lá está a direção. Na última reunião de homens, estávamos aqui falando um pouco sobre isso, sobre como
quando olhamos para muitas das nossas famílias, nós vemos que as nossas famílias criam rotinas e vivem da mesma forma como vive o incrédulo. Vivemos, gastamos o nosso tempo, usamos os nossos esforços, as nossas energias, organizamos os nossos dias, as nossas agendas, de uma forma exatamente igual a como o incrédulo vive. Será que isso não indica para nós alguma coisa? Será que nós, como cristãos, não deveríamos viver de uma forma diferente? Será que a nossa rotina, a nossa agenda, a nossa família não deveria apontar para algo diferente? A nossa fé não deveria moldar a maneira como nós vivemos? E é interessantíssimo, né, meus irmãos, quando olhamos, tivemos aqui um missionário, o André Al-Masih esteve aqui com a gente na semana passada, falando da realidade entre os muçulmanos. E nós vemos que os muçulmanos, que creem numa mentira, permitem que a fé deles influencie mais a rotina deles do que nós, cristãos, que cremos na verdade. Um muçulmano que crê numa mentira, você sabe que ele é muçulmano quando você vê a vida dele. Quando ele para 3 vezes ao dia para orar virado para Meca. Não importa o que ele esteja fazendo, na hora da oração ele vai parar tudo e vai orar. Você sabe, você olha para um muçulmano e você fala assim, rapaz, esse cara é muçulmano, porque ele pratica aquilo que é a fé dele. A fé dele influencia a rotina dele. E nós que somos cristãos, muitas das vezes a nossa fé não influencia a nossa casa. Não influencia a nossa rotina. Se um alienígena chegasse hoje no Brasil e olhasse, observasse a rotina de um incrédulo, de um cristão, provavelmente, na maioria dos cristãos, ele diria assim, não tem nada de diferente entre eles. Eles vivem da mesma forma, eles fazem as mesmas coisas, eles vão nos mesmos lugares para se divertir, eles consomem os mesmos conteúdos, eles consomem a mesma fonte de entretenimento. Eles lidam com os problemas da mesma forma. Será, meus irmãos, que não estamos construindo as nossas famílias conforme o padrão deste mundo? Mas por que somente em Jesus nós encontramos um fundamento sólido o suficiente para edificarmos os nossos lares? Porque, meus irmãos, em primeiro lugar, Cristo é aquele por meio de quem nós recebemos um novo coração. Nós falamos que o nosso coração não é uma fonte confiável de sabedoria, mas em Cristo nós temos a promessa de um novo coração. Recebemos um novo coração, é o que os profetas anunciaram. O profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 26, nos dizia que com a chegada do Messias, uma nova aliança seria estabelecida. E o próprio Deus declara, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porque somente em Cristo podemos vivenciar uma realidade de família que é agradável e que nos possibilita experimentarmos a vontade de Deus, porque em Cristo, por meio do Evangelho, por meio da cruz, por meio da vida, da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do perdão dos pecados através do sangue, por meio da justificação através da fé que nós temos em Cristo, nós recebemos um novo coração. Porque essa promessa de um novo coração se cumpre em Cristo. Porque através de um novo coração, nós somos capacitados, através do Espírito, a buscar e a ter prazer na vontade de Deus. Nós somos, por meio da salvação em Cristo, capacitados a obedecermos à vontade de Deus para os nossos lares. Somos capacitados a nos tornarmos diariamente mais parecidos com Jesus. E eu te pergunto, meu irmão, se você está num lar onde o pai se parece com Jesus, onde a mãe se parece com Jesus, onde os filhos se parecem com Jesus, será que esse lar será um lar que vai dar errado?
Com certeza será um lar que terá seus problemas. Com certeza será um lar que terá os seus conflitos. Mas com certeza será um lar onde haverá perdão, onde haverá recomeço, onde haverá humildade, onde haverá disposição para reconhecer os erros, pedir perdão, perdoar, amar, andar mais uma milha, dar a outra face. Porque você vai ter uma família onde todos estão empenhados a viverem como Jesus. Essa não é a afirmação de que não teremos mais problemas. Não, mas é a afirmação de que quando os problemas vierem, nós lidaremos com ele, como cristãos lidam com ele. Não como esse mundo lida com os problemas. Mas como Cristo nos ensina em sua palavra a lidarmos com o pecado do outro, com o nosso próprio pecado, com as nossas dificuldades. Por isso que somente em Cristo podemos vivenciar uma família fundamentada sobre uma rocha, porque Cristo nos dá um novo coração. O nosso coração, que antes era confuso, passa a se tornar um coração que está sendo santificado e transformado à imagem de Cristo. Mais uma vez, não é a garantia de que agora os casamentos, as famílias serão sem problemas, mas que quando as tempestades vierem, essas famílias estarão prontas e capacitadas pelo Espírito Santo a lidar com os seus pecados, a confessarem, a tratarem e a buscarem a reconciliação e a transformação. Por isso que é impossível, meus irmãos, e aqui eu digo, por isso que nós não recomendamos, por isso que a Bíblia considera um pecado, uma tolice, uma burrice, um cristão se casar com um incrédulo. Não faz sentido. Porque a hora que a tempestade vier, uma pessoa que não tem um novo coração, não terá a disposição necessária. Por isso que a gente sempre fala, meus irmãos, não case com o incrédulo. Não case com uma pessoa que não confessa Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que a gente sempre incentiva os nossos jovens que estão procurando pretendentes. A coisa mais importante que você pode fazer não é saber aonde ele vai trabalhar, não é saber quanto dinheiro ele vai ganhar, não é saber onde vocês vão morar, não é saber aonde, é saber se aquela pessoa, se aquele homem, se aquela mulher é um verdadeiro servo de Jesus, é um crente redimido, transformado e que tem um novo coração. Porque se de fato você está com um cristão, com uma cristã do seu lado, meu irmão, um crente genuíno, é impossível que vocês não experimentem a vontade de Deus no seu lar. É impossível, se você está com um cristão verdadeiro, que vocês não vão lidar biblicamente com as discussões, os problemas, as brigas, as adversidades, as frustrações. Porque somente quando temos um novo coração, somos capazes de lidar com as nossas famílias de modo adequado. Mas, além disso, Cristo é o único fundamento para construirmos os nossos lares, porque por meio dele nós temos acesso à palavra de Deus, porque ele próprio é a palavra de Deus, é ele quem nos revela a palavra de Deus. Uma vez que recebemos um novo coração por meio do Evangelho, nos tornamos aptos para experimentarmos não as nossas experiências e vivências, mas experimentarmos a vontade de Deus. Não a sabedoria desse mundo, mas a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que começa com o temor do Senhor, como Provérbios nos diz, Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria. Se buscamos edificar o nosso lar em um mundo que rejeita Deus, as Escrituras nos chamam a edificarmos os nossos lares na palavra, que começa por reconhecer que existe um Deus que governa esse mundo, um Deus que sustenta esse mundo, um Deus que criou a família e um Deus que deu as diretrizes para que a gente possa viver a nossa família. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque somente quando reconhecemos que existe um Deus, que esse Deus é quem governa tudo, que esse Deus estabeleceu esse mundo, e que somente ao nos submetermos à sua vontade podemos experimentá-la, então a gente descobre a verdadeira sabedoria, que esse mundo não pode conhecer. Porque as coisas de Deus para esse mundo, como o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, parecem loucura. Porque viver uma família segundo a sabedoria de Deus aos olhos desse mundo vai parecer loucura. Fidelidade, perdão, dar a outra face, humildade, ouvir, caminhar mais uma milha,
perdoar, se esforçar. Não! Isso é loucura. É mais fácil abandonar, é mais fácil ir para a próxima, é mais fácil virar a página. Viver a sabedoria de Deus nos nossos lares parecerá loucura para esse mundo. Mas além de parecer loucura, o mundo também irá se admirar quando nós vivemos a vontade de Deus para as nossas famílias. Eles não parecerá só loucura, mas eles ficarão confusos. Como é possível? Eu aprendi a minha vida toda que não era possível um casamento sólido. Um homem amar uma mulher pela vida toda. Eu aprendi a minha vida toda que quando os filhos viram adolescentes, eles rejeitam os pais e vão embora. E eu estou vendo famílias onde os adolescentes não querem ir embora da casa, eles querem ficar com seus pais. Não permanecer ali até os 30 anos, mas eles querem permanecer, eles continuam aprendendo com seus pais, eles têm alegria, eles não querem ir embora o mais rápido possível, eles amam os seus pais, o seu lar é um porto seguro. É uma família onde há perdão, há reconciliação, e as pessoas olham e falam, eu nunca achei que isso fosse possível. Quando os incrédulos começam a olhar para as nossas famílias, que vivem a vontade de Deus, você pode ter certeza, eles ficarão confusos, eles perguntarão, como é que é possível? Qual é o segredo? Que livro você leu? Que vídeo você assistiu? Que coach você ouviu? Você diz, não, é assim porque a cruz é o centro da nossa casa. Porque o evangelho está no centro do nosso lar. Como disse Jesus no texto que a gente leu no início desse sermão, em suas palavras nós encontramos fundamento sólido o suficiente para edificarmos o nosso lar. Mas não podemos parar aqui, precisamos praticá-la. Como o próprio Senhor Jesus adverte, precisamos ouvir, conhecer a vontade de Deus e praticá-la. E isso exigirá de nós, como temos falado aqui, como falamos ontem no nosso jantar de casais, e como falaremos ao longo desse mês, o que isso exigirá de nós? Intencionalidade. Exigirá de nós, como homens, mulheres, pais, mães, filhos, a olharmos para o que a palavra de Deus nos recomenda e buscarmos vivenciá-la de modo intencional. Tiago, na sua epístola, mais uma vez, um texto que a gente tem trabalhado bastante nas últimas semanas no nosso curso de leitura bíblica, vai dizer, dos versos 21 a 25 do capítulo 1 da sua epístola, portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, olha só, deixando a sabedoria desse mundo, a sabedoria do nosso coração, olha o que ele vai dizer, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Olha o que Tiago está dizendo, acolham, abracem a palavra, abra as portas da sua casa para a palavra, dê as boas-vindas para a palavra de Deus, dê as boas-vindas para a sabedoria de Deus, deixe que ela entre, deixe que ela faça morada dentro do seu lar. E Tiago vai continuar dizendo, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Como alguém que olha no espelho, vê um monte de coisa que precisa consertar, vê a barba por fazer, o cabelo despenteado, vê o rosto sujo, e o que ele faz? Vai embora. Porque a palavra de Deus é como um espelho. Ela vai revelar a nossa feiura. Ela vai revelar aquilo que está errado em nós. Ela vai revelar o nosso pecado. E se nós não praticamos a palavra de Deus, somos como esse homem, que vê o que precisa ser mudado e ignora. Vai embora. Mas aquele que atenta, olha o que Tiago vai dizer no verso 25, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Persevera. Não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Você quer ter uma família bem-aventurada? Você quer experimentar a vontade de Deus no seu lar? Ouça e pratique a palavra de Deus, a sabedoria. Por meio da palavra, conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas, para os nossos casamentos, para as nossas famílias. Por meio da vontade de Deus, por meio da palavra de Deus e do seu Espírito,
nós passamos a ter a mente de Cristo, passamos a pensar como cristãos, não somente a pensar como cristãos, passamos a agir como cristãos. E uma das maiores tragédias da nossa época é que as nossas igrejas estão cheias de cristãos que não pensam como cristãos e, consequentemente, não vivem a experiência da família como cristãos. Por isso, meus irmãos, se nós desejamos construir as nossas famílias em um fundamento sólido, primeiro, nós precisamos deixar que Jesus nos dê um novo coração. Precisamos crer no Evangelho, precisamos ser crentes de verdade, não somente crente de domingo, não somente o crente nominal, não somente o crente que está dentro da igreja, mas não tem a mente de cristão, mas um crente que teve o coração transformado e tem a sua mente renovada pela palavra. E então precisamos ouvir atentamente essa palavra e praticar o que Cristo nos ensina sobre casamento e sobre família. Você deseja viver essa realidade no seu lar, meu irmão? Amém? Foi fraquinho, amém? Amém. Queremos ver isso na nossa igreja também, certo? Quero te convidar a ficar de pé, então.